Meus queridos amigos, vocês já devem ter visto no canal do Arthur, devem ter visto no Instagram do MBL, estão se perguntando que história é essa? O Danilo então topou ser candidato? E sim, ele topou ser candidato. Nós vamos começar essa porra dessa campanha agora ou não? Vamos, você já não falou que já começou? Ei, porra! Eita, caralho! E eu vou explicar todos os detalhes disso nesse vídeo. Esse é um vídeo importante que eu vou tratar não só do fato do Danilo ter uma candidatura a presidente, mas do que aconteceu no Congresso do MBL, o que foi decidido lá, que vai mudar a forma como a gente faz política e vai criar um modo como nós pretendemos chegar no poder no Brasil e fazer coisa de uma maneira diferente. Então confira tudo, roda a vinheta. Galera, antes de continuar, faço aquele pedido de ouro pra você, tá? Faça a sua pré-inscrição na academia ainda mais agora. Ainda mais agora. Você sabe que a estrutura hoje do MBL nos estados e municípios é feita através de gente egressa da academia. Ou seja, pra você ser um coordenador do MBL, você não vai cair de paraquedas e falar, vou coordenar. Não, você tem que se formar na academia. Como tem muita gente querendo, o congresso foi o maior congresso da história do MBL, que rolou agora no último sábado. Então, amigos, tem que fazer academia. Entra na academia, faça pré-matrícula, porque senão vai acabar as vagas. Vai lá, você vai pagar só 300 e poucos reais, tá? É uma forma de você pagar pouco e já garantir a vaga, e o resto você só paga lá no momento da matrícula, ainda pode parcelar, tá? Tipo, pelo amor de Deus, tá? Mais fácil do que isso, só, sei lá, a gente pagar pra você, tá? Espero que um dia chegue esse é o momento que a gente pague as coisas, mas enfim, ainda não estamos nesse momento. Mas vamos lá, tá? Vamos entender o que está rolando, meus amigos. E vamos. Danilo Gentili, ele sempre sinalizou que ele gostaria de ser candidato em algum momento. E eu sempre conversei com ele, o Arthur sempre conversou, o Kim. Nós temos uma relação que ultrapassa a questão de convergências políticas e vai para um campo de amizade. A gente gosta e confia no Danilo. Pois bem, ele acha que é o momento de ser candidato e a gente também acha que é o momento de começar a construir algo novo, tá? E nós achamos também, e as eleições mostraram isso, que o Brasil precisa de um horizonte. Muita gente acreditou no horizonte do Bolsonaro, que o Bolsonaro estava enfrentando o sistema, e caíram na conversa do cara. O cara enganou metade do Brasil. Outra metade foi enganado pelo Lula. E já a enganação tá rolando agora. Coisas que ele prometeu em campanha, ele já falou que eram anedóticas. Não, a picanha era uma metáfora. Ô Lula, a picanha era uma metáfora, cara. Era só a gordurinha. Não tem a gordurinha da picanha. Você não vai ficar nem ficar com o sebo do boi ali, com os pedaços de osso, porque ainda tá vindo uma trolha fiscal gigante pro ano que vem, que são os 200 bi, pra ele manter parte das promessas que ele fez. Mas isso não interessa agora. A gente tá falando de futuro e não falando de passado, que é o Bolsonaro, ou presente, que é o Lula. Estamos falando em construir uma candidatura junto com vocês. E o que o Danilo propôs no Congresso do MBL foi exatamente isso. Ele falou, se você me perguntar agora o que eu vou fazer na economia, na educação e tal, eu não vou te responder. Eu vou me construir no processo e eu vou me construir junto com vocês. Nós vamos construir essa candidatura juntos. E é de uma humildade tremenda o cara falar isso. Porque já não chega aquele robozinho pronto, cheio de ideias. O que esse cara tem pra me apresentar? O que ele tem pra apresentar, na verdade, é a coerência e a resiliência nos últimos anos. Ele claramente defende um conjunto de valores, que ele defende diuturnamente nas redes sociais dele, no programa dele. E ele claramente, toda vez que ele é empurrado pra margem disso, seja por perseguição, seja por censura, por gente tentando derrubar o programa dele, tirar o emprego dele, ele resiste. Então esses comportamentos, a resiliência, a coerência e o conjunto de valores que ele defende, os tornam apto para ser um líder político. Porque liderar politicamente não é decorar um manual de propostas A, B ou C. Isso quem faz é o Luiz Felipe Dávila do Novo, que nem 1% teve. Que decorou aquelas bobeirinhas do Novo lá e babá. Isso não é ser um líder político, até porque ele não lidera nada, ele era uma linha auxiliar do Bolsonaro. Liderar é sobre conduzir valores. E é isso o que ele estava propondo ali. Nós estamos num momento de convergência tão grande com isso que nós falamos no nosso congresso. Vamos construir o que a gente chama de livro amarelo, que é o grande plano de governo que o MBL vai montar, e vocês vão participar disso, tá? E aí o nosso congresso teve muitos elementos que vão justamente nessa linha. E quais seriam? O MBL também resolveu mudar muita coisa na própria forma de se conduzir. A gente oficialmente rompeu o que a gente chama de movimento liberal brasileiro, sem abandonar boa parte das ideias liberais que fazem parte da nossa história. Não só do ponto de vista político, do liberalismo político, defesa do Estado Democrático de Direito, tripartição dos poderes, né, direitos fundamentais, básico, defendemos direito, liberdade de expressão, direito de ir e vir, mas também do ponto de vista econômico. A gente está adotando uma visão mais madura,
observando o que é feito nas melhores experiências de sucesso do mundo. O que a Coreia fez? O que o Vietnã tá fazendo? O que a Índia tá fazendo? O que a China tá fazendo? O que o mundo que tá crescendo tá fazendo? Em vez de a gente sempre ficar olhando, a Alemanha. Tá, meu velho, a gente não é a Alemanha, tá? A Alemanha tá num outro estágio de desenvolvimento. Vamos ver países que estavam no terceiro mundo agora com a gente que ultrapassaram o Brasil. O que os caras fazem? O que a gente precisa fazer? Olhar essas experiências, abandonar dogmas e chavões. Isso tudo foi decidido lá. Falou-me mudar a linha de comunicação do MBL. Falou que o MBL ele tem que ter maior permeabilidade social. Trabalhar com páginas de cultura pop, ter outros tipos de líderes. E falam em coisas fundamentais. O Danilo Gentili, por exemplo, é um candidato evangélico. É evangélico desde os 14 anos de idade. E a gente falou, olha, nós precisamos se abrir, não só o mundo do interior do Brasil, o mundo do agro, e eu gravei um vídeo aqui, tá aqui, sobre o grande centro-oeste, falando sobre o universo do agro, mas também sobre o universo cristão, e especificamente o universo evangélico. Pessoas que estão colocando os valores dela junto com a atividade política. Porque elas percebem que há uma ameaça ao modo de vida delas e ao valor delas, advindo seja de fundações, entidades, partidos políticos, lideranças, mídia, algo interferindo nos valores delas. E isso é legítimo. E isso é aproveitado por gente que não presta para fins dos mais baixos possíveis. Exemplo Nicolas, exemplo Jair Bolsonaro, tá? Uma das pessoas que fez um dos melhores discursos lá foi o Adler, que é uma liderança cristã nossa. Inclusive, eu vou convidar ele para participar do vídeo e explicar o que é esse caminho, para não ter uma interpretação errada aqui. Então ele vai entrar agora aqui no vídeo e você vai entender o ponto. Bem, obrigado, Renan, pelo convite. Meu nome é Adler, sou cristão desde criança. Minha mãe era missionária da Igreja Batista, sou teólogo por formação acadêmica. E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: lá em Mateus 5, 13 e 14, diz o seguinte pra gente, cara. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela é para dar um direcionamento, é para ela guiar o direcionamento que a nação, que as pessoas têm que andar, mas não só dentro da igreja, também na esfera política. Nós somos o sal da terra, sabe? Aquele temperinho para ficar gostoso. Nós temos também que influenciar a política dessa forma, lutar contra a perseguição religiosa, colocar aquilo que nós acreditamos. E nós temos que fazer isso através da política. O Danilo Gentili, como o Renan estava falando, é um cara evangélico. Desde os 14 anos, ele teve a conversão dele dentro de uma igreja batista. E nós temos que aproveitar isso para conseguir nos comunicarmos com os cristãos. Nós não podemos fingir e ignorar essa parcela da população. Nós precisamos ter vozes. Pega Martin Luther King, foi quem lutou pelos direitos civis dos Estados Unidos, lutou contra a segregação racial. Pega Billy Graham. Billy Graham era conhecido como o pastor dos presidentes. Ele conseguia ser um conselheiro para os presidentes norte-americanos. Então o que é que nós, enquanto MBL, precisamos fazer? Nós precisamos sim nos comunicarmos com a igreja, com os cristãos, evangélicos, católicos, enfim. Nós precisamos nos comunicar com essa galera. Nós não podemos deixar isso na mão do Nicolas Ferreira. A gente não pode deixar isso na mão do Bolsonaro, porque essas pessoas se utilizam da fé, sobem palanque da igreja para adorar o Bolsonaro. E isso a gente não pode permitir. Assim como eu falei no Congresso, a nossa proposta não é subir em altar para pedir voto. A nossa proposta é falar com essas pessoas, representar princípios e valores que nós, enquanto cristãos, defendemos. E agora o MBL vai fazer isso. Nós temos que falar com esse pessoal, graças à abertura que o MBL tá dando para cristãos falarem sobre isso, inclusive aqui no MBL, aqui no canal, já é um grande passo para isso. Eu entendo você que é cristão e às vezes sente medo de se envolver com política, mas pega o que tá lá em Provérbios 29, quando os justos governam, o povo se alegra. Se nós que somos justos, se nós que temos princípios e valores que precisam ser representados ficarmos calados, o que a gente vai fazer? Bem, eu te convido a participar disso através do MBL. Se você tem um núcleo de igreja aí, uma célula, conferência de jovens, culto de jovens, chama a gente. Manda uma mensagem aqui pra esse e-mail ou no Instagram do Movimento, chama a gente vai na sua igreja, vai no seu grupo de jovens, mas não é pra pedir voto, não é pra falar de MBL, não é pra falar disso. É pra falar sobre princípios bíblicos e políticos que se convergem, tá bom? Valeu, tamo junto. Obrigado, Adler. É isso, galera. Muita coisa como essa foram definidas. Outras tantas a gente vai apresentar, a gente vai criar fazer um carrossel aí. E eu vou explicar nas lives no MBL News outras coisas que foram deliberadas, tá? Essas aqui foram algumas das mais importantes. Agora, do ponto de vista estratégico, o que isso significa? A gente tá falando em criar um horizonte. Ou seja, nos próximos 4 anos vocês já sabem o caminho que a gente tem a trilhar. A gente sabe os valores que vão conduzir esse caminho, tá? E isso é importante pra gente, pra que a gente não se perca mais, como a gente fez, com lideranças falsas. Como é o caso do Sérgio Moro. A gente se enveredou no fim do ano passado uma decisão errada de estar naquele palco com o Sérgio Moro, falando, ele é o candidato. Aquilo me doía muito por dentro, porque eu conheci ele, eu falei, esse cara é um fraco. Mas a gente tomou uma decisão política no momento, e foi uma decisão política errada. Com o Danilo não é. Com o Danilo é completamente diferente. Ele é um cara que eu vou até o inferno com o Danilo.
Ele é um cara muito diferente do Sérgio Moro. Ao mesmo tempo, pra ir até o inferno, a gente tem que ir armado, né? Ou seja, a gente tem que se organizar. E a gente falou seriamente no Congresso, e esse é um ponto importante do vídeo, em montar um partido. E o Danilo tá disposto a participar disso. O ponto é, ora, se nós não conseguimos montar um partido, nós também não vamos conseguir uma eleição. E mais, com os partidos se concentrando em 6 ou 7, como tá ficando agora, quem é que vai dar espaço pra alguém que tenha ideias diferentes, fora da caixinha? Praticamente ninguém. Ou talvez um naniquinho louco pra sobreviver. E aí a gente sempre fica, você vai conversar com o partido, vem alguns, você vai comprar. Cara, não vou comprar, é ilegal, nem grana tem. Agora, montar, se vocês estiverem dispostos a isso, nós vamos começar a construir. Nós vamos começar a montar esse projeto, tá? E esse é um plano pra gente começar já em 2023. Porque olha só, a gente vê as brigas dos bolsonaristas e vê as brigas dos petistas. E de fato, nas ruas, há um universo de bolsonaristas completamente loucos, ensandecidos, pedindo aí golpe de Estado. E tem uma outra turma do PT que tá adorando ver censura, que tá achando lindo, estoura o teto, agora a coisa vai pras cucuias, vai papai Lula. O fato é, agora que tá ficando claro pra todo mundo que uma alternativa ou outra não servem, tá na hora de tentar trazer alguém pra unir o Brasil. E esse é o ponto. Sem aquele papo, eu sou contra a polarização, sem negar a realidade, que existem lados que as pessoas se posicionam, mas transformando a realidade, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, sem ser tão dogmático nessas posições, tá? Sem vender que existe essa guerra apocalíptica que os caras venderam, que aí no fim, tá bom, o Bolsonaro perdeu, o mundo acabou pros bolsonaristas. Não, o mundo tá aí. Eles sabem que o Brasil vai virar uma Venezuela. Não vai virar uma Venezuela. Então, a comunicação, a construção disso pode ser algo muito novo e algo que pode curar um país que está completamente machucado, tá? E aí esse é o convite que a gente vai fazer pra vocês, tá? Se inscrevam na academia, logo mais você vai começar a ver calendário de eventos, turnê pelo Brasil, uma série de aventuras positivas que vão mudar a nossa geração. E esse é um convite, então, portanto, geracional. A nossa geração, e assim, quando eu falo de geração, tô falando de qualquer idade aqui. Não tô falando, vocês jovens, até porque eu não sou jovem, sou quase um quarentão, tá? O que eu falo pra vocês esse é o desafio. É o desafio da nossa época. Ter o partido, ter o nome, ter os valores, ter o trabalho. Construir um partido, construir uma candidatura e construir um Brasil diferente. Tá lançado o novo caminho, tá lançada a estrada. Resta você botar o teu carro junto com a gente fazer o comboio que vai mudar o Brasil. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.